meus queridos companheiros apaixonados por história. O vídeo de hoje é uma indicação das escritas Gabriela Nunes e Ache 1919, que pediram um vídeo sobre as filhas do rei Eduardo IV, Cecília, Ana e Catarina. Desde já agradeço a indicação de vocês e quero agradecer também a todos que desejaram a restauração da minha saúde. Muito obrigada pelo carinho. Cecília de York nasceu no dia 20 de março de 1469, na ilha de Wight ou Hertfordshire. Cecília era filha do rei Eduardo IV da Inglaterra e da rainha consorte Elizabeth Woodville. Cecília nasceu num período em que seu tio, Jorge, duque de Clarence, se uniu a Ricardo Neville para iniciar uma rebelião contra o rei Eduardo IV. Cecília era a terceira filha consecutiva nascida do rei Eduardo IV, que naquele momento ainda não tinha filhos do sexo masculino. Então, o seu nascimento foi considerado uma decepção. Por mais que Eduardo IV estivesse alegre pelo nascimento de sua filha, ele preferia um menino, assim a linha de sucessão do trono estaria garantida. Mas, para a felicidade do rei, no ano seguinte, a rainha Elizabeth Woodville deu à luz o futuro rei Eduardo V. Com o passar dos anos, o casal real teve mais filhos, embora nem todos sobrevivessem até a idade adulta. Como era de costume, os filhos dos monarcas eram criados longe da corte e dos pais, para sua própria segurança. Com isso, Cecília foi entregue a uma parteira chamada Marjorie ou Margaret Colby, que ficou responsável por cuidar da pequena princesa. Cecília era uma princesa real e, por ter uma posição privilegiada, ela recebeu uma excelente educação. Ela e suas irmãs mais velhas, Isabel e Mary, foram ensinadas para se tornarem futuras rainhas e administrarem suas próprias famílias. Cecília foi ensinada a ler e a escrever em latim, embora a caligrafia e a grafia da princesa fossem consideradas grosseiras. A jovem princesa também teria aprendido a dançar, cavalgar, a tocar alguns instrumentos musicais e bordar. Tais habilidades eram fundamentais para que Cecília se tornasse um excelente pretendente, para assim formar uma aliança com algum príncipe de outro reino. No ano de 1474, quando Cecília só tinha 5 anos, foi prometida ao futuro Jaime IV, rei dos escoceses. Na época em que foi realizado o contrato de casamento, Jaime tinha 2 anos de idade. O casamento de Cecília com Jaime foi proposto para selar a paz entre os reinos da Inglaterra e Escócia. Foi realizada uma cerimônia formal de noivado em Edimburgo. Cecília não pôde participar da cerimônia, então um procurador a representou. Selado o compromisso das duas crianças, agora Cecília era chamada de a princesa dos escoceses. Os escoceses começaram a pressionar o rei Eduardo IV, pedindo que Cecília fosse enviada para a Escócia, mas o contrato de casamento estava ameaçado, quando o rei Jaime III liderou um ataque pela fronteira da Inglaterra. O noivado de Cecília com o futuro rei Jaime IV foi rompido, mas logo seu pai negociou seu casamento com Alexandre Stuart, duque de Albany, o irmão mais novo exilado do rei Jaime III da Escócia. No entanto, isso mudou quando o duque de Albany fez as pazes com seu irmão e Cecília teve seu noivado reatado com o filho de Jaime III. Em outubro de 1481, o noivado dos jovens foi cancelado de uma vez por todas. O plano que o rei Eduardo IV tinha de realizar grandes alianças com outros reinos da Europa através dos casamentos de suas filhas mais velhas foi frustrado. O casamento da princesa Mary com o futuro rei João I da Dinamarca, Suécia e Noruega selariam a aliança com a Dinamarca, mas isso não aconteceu, pois Mary morreu aos 14 anos no ano de 1482. No final desse mesmo ano, o compromisso que a princesa Isabel tinha com o futuro rei Carlos VIII da França não foi oficializado. No ano de 1483, o rei Eduardo IV morreu repentinamente. Seu irmão, Ricardo, duque de Gloucester,
foi eleito Lorde Protetor de seu sobrinho Eduardo V, pois o herdeiro do trono tinha 12 anos, sendo considerado menor de idade para governar. Ricardo aproveitou para tomar o poder e se tornar rei com o apoio de sua mãe, Cecília Neville, afirmando que os filhos de Elizabeth Woodville e Eduardo IV eram ilegítimos, pois o falecido rei, antes de se casar com Elizabeth, teria noivado formalmente com Leonor Butler. O ano de 1483 se tornou bastante conturbado para a família de Cecília. No dia 25 de junho, o casamento de seus pais foi anulado e todos os filhos do casal foram declarados ilegítimos. Ricardo conseguiu tomar o trono e em seguida aprisionou Eduardo V e seu irmão caçula na Torre de Londres. Temendo por sua segurança, Elizabeth Woodville e suas filhas se refugiaram na abadia de Westminster. No dia 26 de julho de 1483, Ricardo foi coroado e se tornou rei Ricardo III. Já os príncipes que estavam presos na torre, o seu paradeiro permanece até hoje um mistério. Segundo conta a lenda, Ricardo III teria assassinado seus próprios sobrinhos para garantir seu trono, mas há outra lenda que diz que um dos jovens teria sobrevivido. Em 1485, Elizabeth Woodville decidiu ceder às pressões do rei Ricardo III e aceitou receber uma modesta pensão, mas em troca, a viúva deveria enviar suas filhas mais velhas para serem damas de companhia da nova rainha consorte, Ana Neville. Ricardo III arquitetou o casamento de Cecília com Ralph Scrope de Upsal, o segundo filho de Thomas, o quinto barão Scrope de Marchand. Elizabeth Woodville não se esqueceu da traição de Ricardo III e, para derrotá-lo, ela se uniu a Margaret Beaufort, mãe de Henrique de Richmond, numa conspiração para derrotar o inimigo. Em agosto de 1485, Ricardo III foi morto na Batalha de Bosworth Field e Henrique de Richmond se proclamou o rei da Inglaterra. O plano de Elizabeth e Margaret deu certo, e para fortalecer sua aliança, foi organizado o casamento de Isabel de York com Henrique, pondo assim um fim à Guerra das Duas Rosas. Com o casamento de Henrique e Isabel, nasceu a dinastia Tudor. Após a ascensão de Henrique VII, ele anulou o casamento de Cecília com Ralph. Em 1487, Cecília se casou pela segunda vez com John, Visconde Welles, o meio-irmão de Margaret Beaufort, mãe de Henrique VII. Cecília e John tiveram 2 filhas, mas as 2 meninas faleceram jovens. No dia 9 de fevereiro de 1499, John faleceu de pleuricia. Em seu testamento, ele declarou que todos os seus bens deveriam ir para Cecília e que seu corpo deveria ser enterrado onde ela considerasse apropriado. John foi enterrado na abadia de Westminster. Cecília ficou bastante abalada com a morte de seu marido. Sua irmã, a rainha Isabel, preocupada com ela, pediu que a viúva se mudasse para o palácio da família real. No ano de 1501, Cecília participou da cerimônia de casamento de Catarina de Aragão com seu sobrinho Arthur, príncipe de Gales. Ela teria dançado 2 vezes com o jovem noivo. No ano de 1502, Cecília se casou pela 3ª vez com Thomas Kinney. Este terceiro casamento aparentemente aconteceu sem o consentimento do rei Henrique VII, pois ao ser informado do casamento da cunhada, o monarca teria a banido da corte e confiscado as terras que ela havia herdado de seu segundo marido. Margaret Beaufort era muito amiga de Cecília e interveio por ela em relação ao rei. Margaret também teria oferecido abrigo a Cecília e Thomas. A mãe do rei conseguiu recuperar as terras de Cecília no ano de 1504. Cecília e Thomas mudaram-se para a ilha de Wight e tiveram 2 filhos, mas o seu casamento nunca foi reconhecido pela família real. Margaret Beaufort, como uma maneira de apoiar o casal, manteve um quarto reservado para Cecília e Thomas em sua mansão em Croydon. Cecília faleceu no dia 24 de agosto de 1507, mas a localização de seus restos mortais é incerta.
pois ela pode ter sido enterrada na abadia de Quarr, na ilha de Wight ou no convento de Kingsland. O certo é que sua amiga Margaret de Beaufort pagou parte das despesas de seu funeral. Ana de York nasceu no dia 2 de novembro de 1475, no Palácio de Westminster. Ana era a quinta filha do rei Eduardo IV e da rainha Elizabeth Woodville. Ela era a irmã mais nova de Isabel, Mary, Cecília, Eduardo V e Ricardo, Duque de York. Ela era a irmã mais nova de Isabel, Mary, Cecília, Eduardo V e Ricardo, Duque de York, e mais velha do que seus irmãos, Jorge, Duque de Beaufort, Catarina e Brígida de York. Não encontrei informações sobre a infância da princesa Ana e nem sobre sua educação, mas como era objetivo de seu pai realizar vantajosas alianças por meio dos casamentos de suas filhas, então era evidente que todas as princesas de York seriam cultas e muito educadas. Em agosto de 1480, o rei Eduardo IV arquitetou o casamento da princesa Ana com Filipe, o Belo, filho do rei Maximiliano da Áustria. Este documento também pedia que Maximiliano fizesse outras alianças matrimoniais por 3 anos. O casamento de Filipe e Ana traria muitos benefícios para a Inglaterra, porém o contrato de casamento foi anulado após a morte do rei Eduardo IV e nunca foi retomado. Após o golpe que seu tio, Ricardo, Duque de Gloucester, deu no seu irmão, o jovem rei Eduardo V, a posição da família de Ana ficou prejudicada. Logo após a coroação de Ricardo III, o novo rei tratou de organizar casamentos para suas sobrinhas. Com o objetivo de renovar os laços com a família Howard, o rei Ricardo III arquitetou o noivado de Ana com Thomas Howard, o terceiro duque de Norfolk, em 1484. Thomas era o filho mais velho e herdeiro de Sir Thomas Howard, o primeiro conde de Surrey. Antes de ser realizada a cerimônia de casamento, Ricardo III faleceu na Batalha de Bulstede. Mesmo com a morte de seu tio e a ascensão de Henrique VII, Ana e Thomas se casaram no dia 4 de fevereiro de 1495, na abadia de Westminster. O casal só teve um filho, chamado Thomas, que faleceu aos 12 anos. Ana, por ser irmã da rainha Isabel, residiu na corte e ganhou várias propriedades de seu sobrinho, o rei Henrique VIII. Ana faleceu no dia 23 de novembro de 1511 e foi enterrada no priorado de Trentford. Olá, meus queridos companheiros, dando uma paradinha bem rápida aqui no vídeo para pedir o seu like e pedir para que você se inscreva no canal. Desse modo você estará ajudando o canal a crescer e também acione o sininho de notificações, assim você sempre receberá as notificações de vídeos novos. Vamos voltar aqui para o vídeo. Catarina de York nasceu no dia 14 de agosto de 1479, no Palácio de Eighton, em Greenwich. Catarina foi a sexta filha do rei Eduardo IV e da rainha consorte Elizabeth Woodville. Logo após o nascimento de Catarina, seu pai rapidamente iniciou as buscas de um marido para sua filha mais nova. Com apenas 14 dias de vida, Catarina já estava comprometida com João, príncipe das Astúrias, filho mais velho de Fernando de Aragão e Isabel de Castela. Contudo, o contrato de casamento dos príncipes ainda estava ocorrendo quando o rei Eduardo IV faleceu no dia 9 de abril de 1483. Com isso, o compromisso nunca foi oficializado. Catarina tinha somente 3 anos quando seu amado pai faleceu e seu tio, Ricardo, Duque de Gloucester, usurpou o trono de seu irmão, Eduardo V. O destino da família de Catarina estava nas mãos de seu tio, até que Henrique VII assumiu o trono e se casa com Isabel, a irmã mais velha de Catarina. O novo monarca da Inglaterra devolveu o prestígio da família de York. Henrique VII
tentou obter com Jaime III da Escócia um contrato de casamento para Catarina e conseguiu em novembro de 1487. Na época, Catarina tinha 8 anos e estava comprometida com Jaime Stuart, Duque de Ross, segundo filho do rei escocês. O acordo de casamento também incluía que uma de suas irmãs deveria se casar com o futuro rei Jaime IV e a mãe de Catarina deveria se casar com Jaime III. Porém, o plano dos dois reis fracassou, pois no ano de 1488, Jaime III faleceu antes do cumprimento do acordo de casamento, e seu filho, Jaime IV, não demonstrou interesse em continuar com os planos idealizados por seu pai. Por ter o prestígio de sua família de volta, agora Catarina era um bom partido e, portanto, deveria ser muito bem educada para futuramente se casar com um pretendente vantajoso. Por fim, Catarina se casou com William Courtenay no ano de 1495. O casal teve ao todo 3 filhos. O casal residiu na corte até o ano de 1502, quando William se tornou suspeito de ter participado do complô para substituir o rei Henrique VII pelo conde de Suffolk, Edmundo de La Pole. Com isso, William foi preso. O marido de Catarina permaneceu preso até a morte do rei Henrique VII em 1509. O sobrinho de Catarina, o rei Henrique VIII, libertou William e restituiu suas propriedades e posição na corte. Com a morte do sogro de Catarina, seu marido recebeu o título de Conde de Devon em 1511, mas morreu algumas semanas depois. Com a morte do marido, Catarina tornou-se freira aos 31 anos. Ela recebeu de seu sobrinho, o rei Henrique VIII, todas as propriedades e riquezas que pertenciam ao seu falecido marido, e seu filho mais velho, Henrique, de 10 anos, recebeu o título de conde em novembro de 1512. Catarina residiu no castelo Tiverton, em Devon, fazendo apenas breves aparições na corte do rei Henrique VIII. Graças aos seus rendimentos provenientes das propriedades que Catarina herdou do marido, ela levou uma vida bastante confortável até sua morte no dia 15 de novembro de 1527, aos 48 anos. Catarina foi a última dos filhos do rei Eduardo IV a falecer. Ela foi enterrada na igreja de São Pedro, em Tiverton. Olá, meus queridos companheiros! Gostaram do vídeo? Se sim, não esqueça de deixar o seu like e se inscreva no canal. Isso ajuda muito mesmo o canal a crescer. Desde já agradeço por sua companhia aqui durante o vídeo. Até a próxima!